Magnífico reitor da Universidade de Coimbra, Sr. Professor Dr. Amílcar Falcão, Excelentíssima Senhora Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Juíza Conselheira Dulce Neto, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Dr. José Manuel Silva, Excelentíssimos Senhores Vice-Reitores e Pró-Reitores, Excelentíssimo Sr. Dr. Francisco Pinto Balsemão, vencedor do Prémio Universidade de Coimbra, Sr. Professor Francisco Veiga, apresentante do Prémio Universidade de Coimbra, Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Executiva do Santander, Dr. Pedro Castro Almeida, Excelentíssima Senhora Presidente da Fundação Santander, Doutora Inês Alme, Excelentíssimo Senhor Coordenador da Comissão de Trabalhadores, Dr. António Trindade, Excelentíssimo Senhor Presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, Excelentíssimos membros do Conselho Geral, Excelentíssimos membros do Senado, Excelentíssimos Senhores Diretores das Faculdades, restantes unidades orgânicas e unidades de extensão cultural e de apoio à formação, Excelentíssimas Senhoras e Excelentíssimos Senhores Professores, Investigadores, Professores eméritos, Estudantes, membros do Corpo Técnico e demais membros da Universidade de Coimbra, Excelentíssimo Senhor Capelão da Universidade de Coimbra, Padre Nuno Santos, Excelentíssimas Autoridades civis, militares e religiosas, Excelentíssimos Senhores Jornalistas, minhas senhoras e meus senhores. Foi com grande sentido de responsabilidade, honra e humildade que acolhi esta missão da Senhora Presidente do Conselho Geral, Senhora Doutora Gabriela Figueiredo Dias, para neste douto claustro me dirigir a todos num dia histórico que é o Dia da Universidade de Coimbra. Uma instituição que ao longo dos 734 anos testemunha o fluir das eras. Eras em que acumula mais de 7 séculos de conhecimento, sabedoria e excelência académica. Hoje é um dia de festa. Mais uma vez celebramos a longevidade desta respeitável universidade e aproveitemos este dia para renovar o nosso compromisso de busca incansável do saber, na promoção do progresso humano e na constante construção de pontes entre gerações, pilares de liberdade. Liberdade que nutre e é nutrida por uma comunicação clara e ela própria também, se livre, é o símbolo da liberdade. Também por isso está presente o laureado deste ano desta inigualável universidade. Quando chove, a terra bebe e vitaliza-se. Quando a universidade recebe um aluno, também se vitaliza. E tudo faz para lhe dar os nutrientes até que floresça. Mais, até que dê sementes à sociedade que o rodeia. Por esta ímpar razão, cumprimento os dois lados, os semeadores e a sementeira. Os senhores professores e investigadores, com particular cumprimento aos que se jubilam ou se aposentam e aos senhores professores eméritos. Aos novos doutorados, em que a entrega hoje da carta doutoral é um sinal de vitalidade e uma demonstração do largo espectro dos saberes da universidade, da sua capacidade de atrair e formar os melhores. Em conjunto com a sua universidade, muito tiveram, têm e terão a transmitir às gerações futuras o digno fio condutor intergeracional. Cumprimento também, nesta fortaleza do conhecimento, os que se iniciam na sua vida de estudante e os que terminam a sua formação e nos levam para fora dos muros. Como referiu Sua Eminência Dom José Tolentino de Mendonça, há precisamente 3 anos, na cerimónia em que foi galardoado com o Prémio Universidade de Coimbra, o saber universitário devolve conhecimento, interroga as fronteiras da linguagem e da experiência, reforça a ética comunitária, alargando, multiplicando as perspectivas e colocando-se ao serviço da humanidade. Ao longo dos séculos, esta universidade viu o mundo passar por transformações inimagináveis. Testemunhou guerras bélicas e epidémicas, revoluções e evoluções, avanços científicos e descobertas extraordinárias. Esta instituição tornou-se não só num farol de conhecimento e de estabilidade, mas também a guardiã das tradições intelectuais e livres. Um refúgio para o pensamento crítico e uma fonte inesgotável de inspiração para mentes curiosas e irreverentes, adaptando-se e prosperando indelevelmente em todas as eras.
Hoje continuamos imersos num mundo dinâmico e desafiador, no qual a mudança é a única constante. Mas será que não foi sempre assim? Se olharmos para trás, para o que é que esta douta instituição fez, como combinou a tradição com a inovação e a história com o futuro? Que cidadãos por aqui passaram e usufruíram dos saberes? Que papéis de relevo desempenharam na construção, na evolução da cidadania deste nosso país? Vemos nossos alumni, líderes presidentes, a iniciarem a Jovem República, como Teófilo Braga, Manuel da Riaga, Bernardino Machado, Sidónio Pais, António José de Almeida e muitos dos ministros de Portugal. Muitos que tiveram a sua formação nesta nossa honorável instituição. Passaram também por esta universidade os mais influentes poetas, escritores e filósofos portugueses como Antero de Quental, António Nobre, Eça de Queiroz, Almeida Garrett, Miguel Torga, Virgílio Ferreira, Eugênio de Andrade, Eugênio de Castro, Fernando Namora, José Reis, Eduardo Lourenço e entre muitos, muitos outros. Muitos foram também os que se distinguiram noutras áreas. O nosso Prémio Nobel da Medicina, professor Egas Muniz, foi estudante e professor catedrático da Faculdade de Medicina desta nossa instituição. Não posso deixar de mencionar 3 outras figuras que nesta universidade se formaram e que nos enlevam. Pedro Nunes, um dos maiores vultos científicos do seu tempo, que contribuiu decisivamente para o desenvolvimento da navegação teórica, tão intrinsecamente associado à nossa história dos descobrimentos. Aristides de Sousa Mendes, que com a sua carga de humanitude assume uma dimensão e um significado ético tão realista que deve nortear este atual período conturbado por que atravessamos. Bem mais recente, e na vertente do que representa para o país e para a sociedade a visão de um líder, recordo o Sr. Professor Veiga Simão, que foi não só o primeiro reitor dos Estudos Gerais Universitários de Moçambique, mas também acérrimo defensor da democratização do ensino superior, tendo sido responsável pela criação de outras jovens universidades, a Nova de Lisboa, a do Minho, a de Aveiro e o Instituto Universitário de Évora. Que orgulho! Que orgulho que esta nossa universidade, que é a nossa casa, tem quando olha ao passado. A história da Universidade de Coimbra é, de facto, uma história de prestígio, de saber e de serviço. Como disse o Sr. Engenheiro António Guterres, quando da outorga do Prémio Universidade de Coimbra há 2 anos, é uma instituição sempre à frente do seu tempo, que prestou, ao longo da história, um serviço essencial. Mas, como disse também a Presidente do nosso Conselho Geral, a história desta universidade tem de ser também uma história do tempo presente, com os olhos no futuro, sem espaço para o tempo perdido. Com a responsabilidade de preservar este prestígio, de o fazer crescer com clarividência e pragmatismo. Nesta nossa era, a velocidade de informação e a interconexão global modelam o modo como vivemos, aprendemos e colaboramos. Moldam o mercado de trabalho e, consequentemente, o modo como uma universidade forma e prepara o seu bem mais precioso, os seus estudantes. Já há muito que a nossa universidade é procurada por uma crescente mobilidade de estudantes da Europa e também de países irmãos que connosco partilham a língua de Camões e assim a tornam uma firme concha de acolhimento de saberes e no espaço de promoção de cidadania. Hoje olhamos para a frente impulsionados pelo potencial ilimitado da inteligência artificial e pela promessa incessante da inovação. Estamos diante de um cenário onde a fusão entre a mente humana e os avanços tecnológicos foram oportunidades sem precedentes. E para que a procura permanente, a descoberta e a resolução de desafios complexos ocorra. Como universidade, temos a responsabilidade de explorar os horizontes desconhecidos, utilizando todos os robustos instrumentos e estratégias tecnológicas para aprimorar a nossa compreensão do mundo, acelerar a descoberta científica e transformar o modo como aprendemos e interagimos. No entanto, a inovação vai além da tecnologia. Ela alicerça-se na criatividade humana, na coragem em desafiar o status quo e na busca incessante por soluções inovadoras para os problemas que enfrentamos. Que cada faculdade seja um epicentro de descobertas onde o ensino,
a investigação, a inovação e a prestação de serviços à comunidade se entrelacem para moldar o futuro. Encorajamos cada membro deste claustro a abraçar a mentalidade inovadora, a questionar, a explorar e a contribuir com ideias que moldarão não apenas a universidade, mas a sociedade como um todo. Toda esta profunda evolução está imperativamente indissociável de elevados padrões éticos de defesa da transparência, da integridade e ao combate contra a fraude e a corrupção. É a obrigação da Universidade que continua a ter como mensagem no seu pórtico a exigência de elevados padrões éticos na garantia da escolha e atitudes promotoras da equidade. Não posso deixar de salientar e louvar o compromisso e a ambição da Universidade de Coimbra para atingir a neutralidade carbónica até 2030, através do desenvolvimento de uma política de sustentabilidade ambiental e de consciencialização da sua comunidade. Ao Conselho Geral cabe definir o desenvolvimento estratégico da Universidade, a sua orientação e supervisão, bem como apoiar o projeto da Universidade, trabalhando para o seu desenvolvimento com uma colaboração estreita entre os seus membros internos e externos. Várias têm sido as iniciativas das diferentes comissões do Conselho Geral que se traduziram no ano de 2023 em 60 reuniões, destacando-se neste último ano 3 eventos. Inovação ET-UC, a cargo da Comissão de Inovação, Serviço e Relação com a Comunidade, onde foi atribuído pela segunda vez o Prémio Inovação Norberto Pires. O evento Melhor Ensino mais Universidade, promovido pela Comissão de Ensino, Investigação e Desenvolvimento. A comemoração dos 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, organizado pela Comissão de Cultura, Património, Cidadania e Desporto. Hoje, por ocasião da celebração da Universidade, celebra-se também a atribuição do Prémio Universidade de Coimbra, que este ano é atribuído por um distinto júri a uma individualidade que muito tem dado ao nosso país. Não só por ter sido primeiro-ministro de Portugal, mas por ter criado e ser o presidente de uma empresa de comunicação que procura o rigor e a informação e que é guia para muitos dos portugueses. Esta atribuição é uma honra para a própria Universidade ter no Sr. Dr. Francisco Balsemão um dos seus galardoados, empenhado desde sempre com o nosso país, sempre muito atento e preocupado com as causas cívicas e da comunicação verídica dos factos. Acrescento um especial cumprimento da Sra. Presidente do Conselho Geral, que manifesta muita pena de não poder estar aqui, pois o Sr. Doutor é uma pessoa que ela admira muito, estima e por quem tem muita consideração. Minhas senhoras e meus senhores, atravessamos uma era onde as nuvens da incerteza são densas, onde as fronteiras parecem frágeis e os desafios intransponíveis, onde a desconfiança entre as potências mundiais atingem níveis sem precedentes, onde a confiança entre as instituições e as pessoas está assustadoramente frágil, onde as teorias da conspiração e da desinformação e ódio nesta era digital fomentam fraturas sociais. Nada que a nossa universidade não tenha o saber para ajudar a contrariar. As universidades têm como matriz promover a cidadania e a equidade. Historicamente, as universidades têm matizado papéis cruciais com atitudes de construtivismo na reconstrução e regeneração de sociedades devastadas. A Universidade de Coimbra é uma dessas universidades. Em tempos de guerra e de incerteza, a educação emerge como uma arma poderosa, uma ferramenta de construção, uma ponte para um futuro mais pacífico e estável. Cada mente educada é uma centelha de esperança. Cada avanço académico é um passo para promover a cura das feridas da incerteza. Como membros desta comunidade académica, temos o privilégio e a responsabilidade de moldar o futuro, mesmo em tempos turbulentos e quando a dubiez paira sobre o horizonte. A Universidade, a nova equipa reitoral, a quem deseja, em nome do Conselho Geral, a sapiência, a força e a determinação para levar a cabo a missão a que se propuseram, e a comunidade universitária podem contar sempre com o Conselho Geral. O Conselho Geral parabeniza o Sr. Dr. Francisco Pinto Balsemão,
O Conselho Geral parabeniza a Universidade de Coimbra e todos os que hoje se orgulham da sua universidade.